Bom dia, gente. A graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é mais um dia em que nós estamos aqui para agradecer ao Senhor por podermos estar aqui diante dele. Nós vamos iniciar orando, em seguida o diácono Adeval vai louvar ao Senhor com o hino do cantor cristão e depois nós vamos para a nossa escola bíblica dominical, que é mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de podermos engrandecer o nome do Senhor e estar na sua presença. Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, Amém, eterno Jesus. Pai, Amém. louvado seja o teu santo e excelso nome. Pai, na tua presença maravilhosa, poderosa, Amém. nós queremos te agradecer por esta manhã, por esse privilégio que nós temos de estar diante de ti, diante da tua presença, para engrandecer o teu santo nome e agradecer a tua misericórdia, a tua bondade, a tua fidelidade sobre nossas vidas. Amém, Senhor, Jesus. Nesta manhã, eu sei que muitos vão nos acompanhar junto à live, Senhor, assistindo, cultuando a ti e engrandecendo o teu santo nome. Eu sei que tu és maravilhoso, tu és bendito, tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. A ti toda honra, a ti toda glória, todo louvor e toda adoração. Abençoa, Senhor, nesta manhã, a nossa escola bíblica dominical. Amém, Jesus. Onde nós vamos falar sobre o teu reino, onde nós vamos falar dos momentos de Jesus orando diante do teu altar, buscando a tua presença. Deus, nós teremos uma ilustração muito boa que o próprio Jesus contou do vizinho que foi persistir na casa do outro pedindo pão para dar aos seus filhos. Meu Deus, com certeza, como diz a lição, ele tinha sentido o cheiro do pão que tinha sido fabricado no decorrer do dia. E ele vai altas horas da noite pedir ajuda, o socorro. Meu Deus, nós estamos aqui pedindo a ti o teu socorro pronto dos céus para a nossa escola bíblica dominical e para aqueles que estão enlutados, que perderam um ente querido, seja de qual for a enfermidade, verdade, porque nós estamos vivendo os dias em que parece que só tem uma enfermidade assolando na face da terra, mas Deus, as outras continuam, as demais continuam, tem gente morrendo de várias coisas, de acidente, de AVC, de infarto, de câncer, ó Deus, de tantas outras coisas, e só dão ênfase à Covid. Mas nós queremos colocar tudo diante de ti. Se tem sido a Covid, meu Deus, que tu tenhas misericórdia. Misericórdia das nações, porque são as nações que estão passando por esse momento. E nós intercedemos a ti. E dizemos, Pai, a tua palavra em Salmos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Meu Deus, nós sabemos que o presidente disse que Deus acima de tudo, de todas as coisas, Senhor, ele te declarou como o Senhor soberano. Aleluia. Glória Meu a Deus. Deus. E quando ele te declara, o único que declara, nós estamos vendo tudo isso acontecendo. A luta se levanta, a guerra se levanta, mas tu és aquele que dá a última palavra, tu tem a última resposta para dar para cada um de nós, tu tem uma palavra para dar. Então, nesta manhã, que tu passe com o teu bálsamo de cura, de poder, de restauração, de renovo, de avivamento, de vida sendo avivada, fortalecida, te buscando, orando e agradecendo o teu santo nome. Amém, Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã e podemos dizer, Pai, nós bendizemos o teu santo nome e agradecemos por esse momento em que nós estamos diante de ti, diante da tua presença, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? A paz para todos, estão em casa, aqueles que vão ouvir essa live, compartilhem, que isso é um evangelismo, né, irmãos? Ensinamento da palavra de Deus. E nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, né? Como nessa lição, né? Senhor, ensina-nos a orar, né? É a primeira lição, né? Senhor, ensina-nos a orar, né? A nossa lição tem como título aqui da revista geral, né? Gente de oração. Gente de oração é a revista que nós estamos estudando, né?
gente de oração. E a primeira lição nossa é: Senhor, ensina-nos a orar. Então é importante, irmãos, que a gente ore, né? O cristão, ele não pode deixar de orar. Você já orou hoje? Né? É uma Amém. pergunta importante, né? Se você já orou hoje, se você não orou, então ore, né? Ore, porque é importante a gente orar sempre pela manhã e orar sempre à noite e à tarde também, né? Orar à tarde, que é importante a gente se preparar de manhã, à tarde e à noite, orar para dormir, né? Então, louvado seja o nome do Senhor, porque essa lição nos ensina, tem um conteúdo maravilhoso, né? Nos despertando a orar, a pedir a Deus. Somente o comentário da diaconisa dizendo que é outro conteúdo dessa lição. Então, o importante é isso, né, irmãos? O cristão, na época que nós estamos vivendo, é uma época que aí é que devemos orar mesmo, se apegar com Deus Persistir mesmo, na oração. né? Pedir a Deus não somente por nós, nem pela nossa família, mas orar pelo nosso país, pela nossa pátria, pelas nações, como a pastora acabou de falar agora, né? Orar pelas nações, porque o mundo está passando um momento muito delicado, né? Um momento de enfermidade maligna que está matando milhões de vidas, e nós temos que interceder pelo nosso planeta, para que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, das vidas dos nossos entes queridos e das vidas do nosso próximo que estão aí, né, irmãos? Pessoas morrendo, pessoas internadas, famílias tristes, desanimadas e muitas vezes sem, assim, uma ação de fé. Mas nessa hora nós temos que orar para que Deus toque no coração dessas vidas e que eles venham ser despertados para dar atenção a Deus, não é verdade? Então a lição fala sobre ensinar a orar, né? Um texto bom que a gente vai começar aqui: o valor da persistência diante do Pai Celestial. Então nós, como crente, irmão, nós temos que estar no pé do Senhor, não é verdade? Nós temos que estar orando, pedindo a Deus a sua misericórdia. Vamos começar? Vamos cantar o hino 354, cada momento, né? 354. Aí a diaconisa Irmãzita, a diaconisa Tereza, né? Amara, e que os irmãos Irmã cheguem. Vera, Beatriz. Irmã Vera, Beatriz, que as irmãs cheguem. Micaela, né? Ó, irmãos, isso aí é para que todos os crentes da igreja nesse momento estejam nessa live, né? Porque estão em casa, não estão em casa? Então, qual é o dever de cada cristão? É estar na live. Não pode ir para a igreja, não está tendo na igreja, então está na live, sentado na mesa, né? E assistindo e cultuando a Deus na live. É o dever de cada cristão, irmão. A gente está vendo um tempo difícil que os crentes têm que buscar a Deus. Não é ficar parado em casa, não, sem orar, sem ler a Bíblia, sem estar assistindo os cultos da igreja, né? A gente tem que amar o nosso quartel, a gente tem que amar a nossa liderança e buscar o Senhor, dar atenção, não é verdade? Ajudar, compartilhar, porque Deus, ele se agrada disso. É tempo da gente estar unido, né? A gente vai ver aí, antes de eu cantar, eu gostaria de ler um versículo aqui que fala em Tiago, né? Tiago 5,16. Tiago 5,16 diz assim, ó, irmãos. Tiago 5,16, deu vontade de eu ler esse versículo agora, né? Diz assim, ó: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para seres curados. Muitos podem, por sua eficácia, a súplica do justo, né, irmãos? Então a gente tem que estar sempre orando, né? Confessar os vossos pecados, mesmo que você não peque. Eu não pequei ontem, eu não pequei essa semana, mas a gente tem que abrir nossa boca e pedir a Deus. Eu mesmo peço a todas as minhas orações, eu peço perdão a Deus dos pecados que eu cometi na minha vida, né? Eu peço perdão, mesmo se eu não pequei agora, nem uma semana, nem 2 dias, nem 3 dias, nem 4 dias, nem 5 dias, que eu não tenha cometido pecado,
mas todo dia eu peço perdão a Deus pelos pecados que eu cometi na minha vida, né? E muitas vezes a gente fala uma mentira e não se lembra da mentira, e às vezes fala uma mentira sem querer, e às vezes até querendo. E o nosso dever como crente é pedir e confessar nossos pecados uns aos outros, né? Como diz aqui Tiago, né? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros, né? Ele está dizendo aqui, orai um pelos outros. Não é só orar pela família, não, pelo amigo, pelo vizinho. Orar um pelos outros, orar por todos, todas as nações. Eu apresento a Deus os 4 cantos da terra, os países, né? A Oceania, né? A Ásia, a África, a Europa, a América do Norte, a América do Sul, a América Latina, a América Central, todos esses países, né? E todas as cidades, para que Deus tenha misericórdia dessas vidas, né? Que o Senhor liberte, que o Senhor salve, que o Senhor cure. Então, nós temos que confessar nossos pecados uns aos outros e orar um pelos outros, para serdes, olha aí, ó, para serdes curados, tá vendo? Aleluia. Através da oração, através da nossa confissão a Deus, né? Orando pelos outros, né? Amando o seu próximo, amando o seu irmão, a gente é curado, irmão, né? Não é guardar mágoa no nosso coração, não. Não é chegar uma igreja, uma irmã com raiva uma da outra, uma líder de um departamento com raiva da outra, que conversa isso é coisa satânica, irmão. Isso é coisa satânica. Como é que uma liderança de um departamento tem raiva da outra liderança do departamento? Isso não é coisa de Deus, não. Fica disputando né? entre si, né? Não é coisa de Deus, não. Fica disputando aquele ser melhor. Isso, Deus não está nesse negócio, não, irmão. Deus não está. Eu não estou dizendo para a igreja que nós, né, que nós congregamos, não. Eu estou dizendo para todas as igrejas. Todas as igrejas em geral. Isso está acontecendo em algumas igrejas, não são todas, mas está acontecendo em algumas igrejas, né? Uma liderança concorrendo com a outra, uma querendo ser melhor do que a outra. Deus não está nesse meio, não. Então, temos que orar um pelos outros e confessar nossos pecados para Deus libertar esse mal que está acontecendo em algumas igrejas. O que eu estou falando aqui, irmão, é uma verdade, né? É uma verdade. Eu senti de ler esse versículo agora de manhã, antes de nós cantarmos, porque é uma verdade, isso está acontecendo. Olha, outra coisa, tem irmãos e tem irmãs que não perdoa fulano nem cicrano, mas bota no Facebook, bota no Zap, para a gente pedir perdão aos outros. Se ele mesmo ou ela mesmo não pede perdão a quem está com despeita, como é que pode botar um negócio desse? Não vê seu erro não, não vê sua falha não? Tá vendo, irmão? Então, eu sou essa pessoa que gosta de dizer isso, irmão. Eu falo porque é verdade. Então, eu tenho a coragem de dizer isso, porque tem pessoas que são assim, não reconhecem seu pecado e se acha santo e vê o pecado dos outros. Temos que pedir a Deus misericórdia e temos que pedir perdão uns aos outros para podermos ser abençoados por Deus. Não é verdade? Vamos louvar? Vamos louvar o Senhor, né? Vamos louvar com o hino 354. Sendo remido por Cristo na cruz, vivo gozando no reino da luz, cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento o Senhor me conduz, cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Junto com Cristo na luta moral, o erro combate os pecados e o mal. Ergo bem alto a bandeira real, cada momento mais firme e leal.
Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me otorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Salvo por Cristo da vil perdição, posso sentir que Ele dá salvação. Nunca os contritos o buscam em vão. Cada momento concede o perdão. Cada momento me guia ao Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me otorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guardar. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me otorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Glória a Deus. Amém. A paz Amém. do Senhor. Amém, Tiago. Deus abençoe, viu? Deus abençoe vocês aí, né? Nesse ministério seu aí, que o Senhor tome a direção, né? O Senhor cubra com sua graça, que Ele use com poder, com sabedoria para pregar a palavra do Senhor e milhões de vidas ser salvos ouvindo a palavra de Deus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão Tiago, e toda a sua família. E a todos que estão aí, né, na live, né, a Igreja do Senhor, aqueles que estão aparecendo, que Deus abençoe, cubra com sua graça, que dê um dia de paz, um dia de felicidade, né, um dia maravilhoso, né, que o Senhor derrame as bênçãos do céu sobre a vida de cada um de vocês. E continue nessa mesma fé, que o nosso Deus ele vai nos dar a vitória. Amém? O pastor está com a palavra. Nós vamos falar hoje, né, sobre o valor da persistência da oração diante do Pai Celestial. O autor dá ênfase primeiro na oração em que Jesus fazia, né? Primeiro, ele diz o seguinte, que Jesus vivia em uma sociedade. E nessa sociedade que Jesus vivia, era justamente as pequenas comunidades que eram formadas. E nessas comunidades era feito o pão. O pão era feito em cada casa. Cada casa fazia o seu pão. Não é como nós nos dias de hoje, que cada um vai para a padaria e compra o seu pão. Uns gostam da padaria do 2, outros gostam da padaria do 4, outros gostam da Avenida 8. E cada um vai dizendo de onde gosta o pão. E lembrando que os padeiros quase sempre são diferentes, nunca são o mesmo padeiro. Nunca assim coincide de o padeiro que trabalha numa padaria, ele ter tempo de trabalhar em outra padaria, mas pode acontecer. O que é que nós podemos dizer nesta manhã? É que Jesus, na oração modelo, quando ele fez a oração modelo, que é o Pai Nosso, né, que está nos céus, ele começa a agradecer primeiro aquele que está lá de cima. A oração, tudo é ligado lá no alto. Depois que ele liga no alto, né, que ele diz, aí ele baixa para a terra e diz, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Jesus liga de novo para os céus. Depois que ele liga, ele faz uma menção de Pai Nosso, que está nos céus, liga no céu. Depois ele santifica o nome do Senhor, aí venha a nós o teu reino, venha para a terra. Ele mostra o reino de Deus na terra. Aí, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino.
seja feita a tua vontade. Assim na terra, ele apresenta a terra, como ele também apresenta o céu. Depois ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então ele está pedindo o quê? O pão cotidiano. Ele está dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, Jesus está mostrando que o pão é um alimento necessário. E como é um alimento necessário para nós, nos nossos dias, nós sabemos que sempre tem um pãozinho no café da manhã, um pãozinho, tem gente que come pão na hora do almoço, que não consegue ficar sem o pão na hora do almoço. E tem pessoas também que diz que gostam de um pãozinho na janta. Então, tem gente que faz as 3 refeições especiais, mas sempre está ali com o pão no dia a dia. Então, Jesus apresenta o pão como algo que é necessário na vida das pessoas. Então, era algo que era feito nos lares, não precisava ir para fora, na própria casa fazia o seu pão. E como as casas eram próximas uma da outra, as pessoas costumavam sentir o cheiro maravilhoso, nós poderíamos dizer gostoso, que é o cheiro do pão. Eu acredito que tem muita gente que ainda hoje, por morar perto de padarias, sente o cheiro do pão. E Amém. quando a gente Glória a compra Deus. o pão também, vem ele bem quentinho, né? O pão bem quentinho. Aí diz assim, meu Deus, que coisa boa. É o cheiro desse pão quentinho. Então ele exala um bom cheiro, o pão. Então Jesus apresenta o pão para as pessoas e dizendo que é um alimento que é necessário. Então as mulheres judias, elas preparavam o pão, eram as mulheres quem preparavam o pão. Então elas estavam ali sempre prontas para botar a mão na massa, né? E vai muito bem. Então o pão vai muito bem. O irmão está dizendo aqui, o pastor Tiago está dizendo que o pão com sopa é muito bom, né? É muito Pão bom, na sopa. né? Pablo Guimarães, Deus abençoe, meu diácono. Amém. Aí a gente vê o seguinte, que o pão ele é importante para a nossa vida diária. Então, quando Jesus apresenta que o pão é muito importante, ele também lança uma parábola, né? Uma parábola modelo. Para quê? Para que a gente possa prestar atenção sobre o que é correto, o que é certo, para que a gente não esteja falhando, né? Esteja falhando. Então ele apresenta que uma vez ele chegou numa casa e por costume naquela terra era que as pessoas que chegassem ali, elas precisavam ter os pés lavados, lavar os pés. Então, quando entrasse alguém que vinha de algum lugar, tinha que lavar os pés. Eu digo assim, hoje nós estamos vivendo uma fase difícil. A gente é a mão, higienizar a mão, é sapato que a gente tem que deixar em determinados lugares, todos esses cuidados a gente está tendo. Mas já existia uma tradição em que era cultura naquele lugar lavar os pés. Depois de lavar os pés dos visitantes, o que era que o dono da casa fazia? Tinha que oferecer o quê? Uma boa refeição. Eles recebiam uma boa refeição. Então, se o dono da casa não fizesse o lava-pés e também não oferecesse uma boa refeição, era um desrespeito para com aquele visitante, para com aquela pessoa que chegou até a sua casa para fazer uma visita. Então, nós vimos que na Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, mostra muitas histórias de pessoas que receberam visitantes, né? Muitos visitantes. E quando recebe visitantes, muitas vezes a Bíblia diz assim, que eles hospedaram até anjos sem saber. Hospedaram anjos. Então a palavra nos ensina que é necessário a gente ser um bom hospedeiro, saber receber as visitas que chegarem na nossa casa e tratarmos ela muito bem, independente. Aqui na palavra
também dizia que eles receberam quem? Pessoas estranhas, o quais eles nem conheciam. Aí eu volto para minha adolescência, quando nós morávamos em Garanhuns, minha mãe, ela mesmo não sendo uma pessoa cristã, mas ela gostava de hospedar as pessoas, ela hospedava quem chegasse, mesmo sem ela conhecer, ela procurava ao máximo ser uma boa hospedeira. O que que acontecia? Na minha casa chegava de ônibus de pessoa, porque meu pai, como evangelista, ele recebia as pessoas de outras igrejas daqui de Recife, ia ônibus lá de Casa Amarela, muita gente que a gente não conhecia, mas meu pai botava dentro da nossa casa, recebia, minha mãe fazia a comida e cuidava com muito esmero, com muito carinho. Se chegasse um missionário dizendo que era missionário e que precisava de um acolhimento, minha mãe fazia esse acolhimento. Então, assim, ela tinha esse coração bondoso de ajudar as pessoas. Então, o Senhor Jesus apresentou que se o anfitrião não fosse um bom anfitrião, ele estava faltando com respeito, tanto com as pessoas, como com a palavra de Deus, como os ensinamentos da Santa Escritura. Então, nós podemos dizer que isso é uma cultura que a revista nos ensina dos povos do Oriente Médio. Então, essa cultura dele nos ajuda a entender o que aconteceu quando Jesus fala sobre a persistência da oração, a persistência de estar diante de Deus, insistindo em um pedido. Está lá, né? Na semana passada eu falei sobre a viúva e o juiz iníquo. Então estava ali, persistindo, insistindo, pedindo, até uma hora que ele não aguentou mais e disse, vai, diz a ela que ela ganhou. Pela persistência e insistência dela, ela ganhou. A causa dela já está resolvida. Então, nesta manhã, nós vamos falar também de outra pessoa em que o Senhor Jesus nos ensinou, é que o pai já estava deitado. Ele já tinha alimentado os seus filhos, tinha alimentado a si mesmo e a sua esposa. Então estavam todos dentro da sua casa, não tinha ninguém na rua. E o que que acontece? A palavra diz que chegou um vizinho dele. E quando esse vizinho chegou, ficou insistindo, batendo na porta, chamando por ele, gritando, pedindo a ele uma ajuda para que ele pudesse atender. É que na casa dele, do vizinho, estava faltando o pão. Lembra que o pão é um alimento necessário. No tempo de Jesus, ela fazia parte da história daqueles que faziam as mulheres judias, preparavam o seu pão, preparavam o pão da família. Então, naquele dia, no lar do vizinho, faltou o quê? O pão. E o que aconteceu? O vizinho tinha sentido que na casa do outro vizinho, Aquele cheiro, o cheiro de pão. aquele cheiro gostoso, né, irmão? Então ele disse, eu vou atrás desse pão. Aí a diaconisa disse, o melhor pão, né, diaconisa Zita? É lá do É céu. o pão do céu, né? É o pão do céu que desceu até nós. Então, esse pão que ele estava pedindo, que ele percebeu que tinha sido preparado, era muito importante para ele. E o outro que estava com sua família dentro de casa, acomodada, nos seus cantinhos, nas suas camas, dormindo já, descansando, ele também já estava no seu conforto. E daí a gente escuta o seguinte, é que o vizinho, ele procurou sim suprir a necessidade de quem? Do vizinho dele que estava necessitado, né? O vizinho estava necessitado, então ele procurou suprir a necessidade. Mas se questionar, ele questionou, né? Meus filhos estão dormindo, já estão todos alimentados. Minha família está toda quietinha, acomodada. E por que agora eu vou me preocupar com o meu vizinho que está pedindo? Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis na Terra.
está assolando uma grande fome, porque a gente sabe que a doença veio e junto com a doença muitos não estavam preparados, outros estão ficando com dinheiro e não estão ajudando a sociedade necessitada. Então, a sociedade está necessitada, acabou-se as ajudas e a gente fica perguntando como é que está vivendo essas famílias, do que estão vivendo. Se o comércio está parado, o comérciozinho daquele que vivia vendendo alguma fruta, algum lanche na rua está parado. Não, eles podem E vender. como a gente diz assim, como é que eles estão vivendo? Se é para todo mundo ficar em casa e como é que eles vão ter a sua renda? Como é que está claro que deu uma queda. Aqueles como o Diácono Adevaldo que está na rua, está vendendo, que pode vender, deu uma grande queda. Então a gente sabe que, mesmo dizendo pode vender, mas a gente viu na televisão muitas pessoas, seus carrinhos sendo colocados em determinado transporte e sendo levado. Quer dizer, o investimento dele que ele deu para aquele dia foi para onde? Quem pegou? O que fizeram? Muitas vezes não se luta por esses direitos. Então, é necessário a gente bater na porta, insistir. É necessário a gente persistir, não desanimar. Foi o que o vizinho fez. O vizinho insistiu. Não foi fácil para ele estar ali na porta pedindo alimento para aqueles que estavam em casa necessitados. Alguém tinha que se levantar e se dispor aí. Quem levantou? O provedor, o pai. O pai de família foi até a casa do vizinho e foi pedir a provisão para a sua família. E era amigo, né? E quantos de nós estamos prontos a ir e a buscar a provisão para a nossa família? Ou muitos de nós ainda não estamos dispostos a ir e ajudar, sabendo que o nosso vizinho da direita ou da esquerda, onde esteja, é necessário estarmos no lugar de sentirmos a dor do outro e que o outro está passando e socorremos. Como a diaconisa acabou de dizer, Tereza disse, é importante que o que aconteceu? Ele persistiu e além dele persistir, o vizinho escutou o pedido dele, ouviu o pedido dele. É de uma forma que ele, vamos dizer, insistiu, persistiu. E o que aconteceu? O vizinho cedeu, entregou o pão. Entregou o pão para que ele pudesse alimentar aqueles que estavam necessitados. O que nós podemos ver é que havia uma necessidade. Nem sempre a gente olha para as pessoas que estão com necessidade. Muitas vezes nós temos que olhar e ver que aquela pessoa está precisando de um socorro. Mas o socorro vem do alto céu, vem, mas tem hora que a gente também temos que estender a nossa mão para ajudar, porque tem pessoas que estão passando por sérias dificuldades. E o que é que eu e você temos feito para ajudar essa pessoa? Porque se a gente lança a palavra, que é o pão do céu, que a gente pode dar, e quando a pessoa tem essa necessidade e não olha para que o outro está vivendo ou está passando, Jesus apresentou essa parábola. Ele estava dizendo, olhe, preste atenção, tem muitas pessoas que estão carentes, estão necessitados, e vocês precisam fazer a parte de vocês para que agrade a Deus. O diácono Adevaldo tem alguma palavra para falar sobre isso? Não, irmão, o que eu tenho a falar é o seguinte, né? Sobre a questão da persistência da oração. Muitas vezes a gente ora e a gente não quer insistir nas nossas orações, aquilo que nós estamos precisando. A gente vê essa parábola aqui, do capítulo 11, né? De Lucas, sobre a persistência daquele amigo, aquele vizinho, que tinha recebido uma visita e ele não tinha nada para dar para aquela visita que ele acabou de receber de um amigo. E o que acontece? Ele foi bater na porta do vizinho, né, para pedir o pão, né? E aquele vizinho não queria ceder, mas ele insistindo e persistindo até que aquela pessoa cedeu. Por quê?
porque ele continuou orando, irmão, continuou insistindo, né? Ele recebeu. Muitas vezes a gente quer uma coisa de Deus e a gente não persiste na nossa oração, né? A gente não fica lá no nosso canto pedindo ao Senhor aquilo que nós estamos pedindo, persistindo, Deus querendo ouvir a gente e não. Você lembra daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Que ela saiu do seu lugar e foi se encontrar com Jesus e ela passou por aqueles momentos difíceis, passou pela multidão, naquela situação que ela estava, né? Doente, fraca, mole, né? Mas ela estava acreditando que se chegasse até Jesus, ela ia ser curada. Então, foi o que aquela mulher fez. Ela persistiu, né? Ela disse que ia conseguir, e se ela disse que ia conseguir, então ela enfrentou a situação, enfrentou a multidão, mesmo fraca, né? Mesmo abalada a sua saúde, mas ela foi atrás do Senhor. E chegando lá, ela conseguiu chegar até Jesus. E diz a palavra que ela tocou na veste de Jesus. Jesus sabia quem era a mulher. Amém. Jesus sabia quem tocou na veste dele. Mas ele fez uma pergunta. Jesus fez uma pergunta. Ele disse, quem me tocou? Sabe por quê, irmão? Porque Deus queria que aquela pessoa que tocasse, que tinha tocado nele, confessasse. Os discípulos até repreenderam, tem texto da Bíblia, tem Bíblia que diz que foi até Pedro, né? Mas, Senhor, a multidão é tão grande. E o Senhor pergunta quem tocou, tantas pessoas tocando, e o Senhor pergunta quem tocou. Mas só que Jesus sentiu um toque diferente. Esse toque que Jesus sentiu, saiu virtude dele, saiu poder do Senhor Jesus. E naquele toque, aquela mulher foi curada. E ela ficou com medo, calada. Até Jesus, quem me tocou? Chegou um ponto daquela mulher se confessar que foi ela. Tá vendo, irmão? A insistência como é? Através da insistência na oração. A perseverança na oração, né? A gente consegue aquilo que nós estamos pedindo a Deus. Então aquela mulher, ela enfrentou toda a dificuldade, e a mulher estava fraca, mole, não podia andar muito, não podia chegar, mas ela chegou pela fé, foi pela fé. Então tudo aquilo que nós estamos precisando, nós temos que estar nos pés do Senhor. Por exemplo, nós estamos vivendo uma situação dessa pandemia que virou uma etiqueta, né? A Covid-19 virou uma etiqueta. A palavra certa é essa mesmo, uma etiqueta. Por que o diácono Adeval é uma etiqueta? Porque a gente só vê reportagem falando de Covid-19 e morte de Covid-19. O que anuncia nas redes de televisões, nas emissoras, é que morreu tanto de Covid-19, esqueceram de câncer, esqueceram de infarto, esqueceram de AVC, esqueceram de tuberculose, esqueceram de multidão de acidentes, esqueceram de multidões de doenças. E só morre de Covid. Então isso se torna, irmão, um pânico, o governo assustando a população brasileira e mundial. Não sei se os outros países por aí também é como a reportagem daqui do Brasil. Mas isso faz que o povo sofra mais. Porque de câncer, quantas pessoas morrem por dia? Você já parou para pensar? De quantas pessoas morrem por dia no Brasil de câncer, de AVC, de tuberculose, de infarto? Quantas pessoas morrem por dia? De insuficiência respiratória. Mas só é Covid-19, aquela coisa diabólica, sabe? Na mente das pessoas, que eu aconselho nem as pessoas, nem os irmãos, nem as irmãs escutar mais reportagem por causa dessas coisas. Porque está adoecendo psicologicamente muita gente. E até você que é crente, você que é serva de Deus, você que é servo de Deus, se você não tiver cuidado, você pode até adoecer, misericórdia, psicologicamente, né? De tanto ouvir essas coisas, né? Que o governo manda colocar, a imprensa está colocando nas TV aí. Viram uma etiqueta. Só morre gente de Covid agora. Já prestou atenção nisso? Uma propaganda muito grande. Isso é coisa, irmão, é coisa diabólica. Sabe o que é isso?
os emissores como é que dá o nome, meu Deus? Agora passou na minha cabeça aí, né? Estão colocando na mente das pessoas essas coisas para deixar a pessoa mais assustada, mais em pânico. Mas tenha cuidado, coloque Deus em primeiro lugar, A né? oração, né? Confie no Senhor, A oração, a persistência ore na na oração, oração, que o peça a Senhor Deus, nos livra, né? como diz a Que Deus palavra. nos Como o homem livra, né? insistiu, a gente tem que insistir diante de Deus, Exatamente, pedindo irmão. a misericórdia de Deus e a sua Sim, graça irmão. para repreender. Né? O que eu 1 queria me lembrar, Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Orai sem sem... cessar. Olha, os emissores do anticristo já estão atuando. Era isso que eu queria me lembrar. Os emissores do anticristo já estão atuando aí e estão fazendo isso, né? Ele já está atuando na terra, irmão. O tempo está próximo. Jesus está vindo buscar a sua igreja, né? Ore continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17. Ore continuamente, Sem né? cessar, sem Sem parar, sem cessar, sem desanimar, parar. com os problemas, sem Porque problema, continue orando, continue persistindo na oração. é verdade, irmão. Então, não fique nervoso por causa dessas coisas. O medo é normal, a pessoa ter medo. É normal. Agora, não é normal quando a pessoa deixa o medo superar, né? Aí não é normal. Aí vem o quê? Vem a ansiedade, vem a depressão, Vem um pânico, a vem pânico, fobia, a fobia, tudo isso. E aí fica difícil. Então você, através da oração, confiando em Deus, você vai vencer todas essas coisas, né? Tudo isso você vai vencer. Porque o Senhor vai tirar do meio de nós as enfermidades. É a palavra do Senhor que está dizendo, né? O Senhor vai confortar o nosso coração, a nossa mente, vai limpar. Então ore, busque a Deus, amém, para que perdoe. É importante perdoar, né? Que a gente fica descansando no Senhor quando a gente perdoa, a gente se alivia, o nosso espírito fica aliviado, né? O espírito de perdoar as pessoas. Então isso é importante na nossa vida, não é ter mágoa de ninguém, sabe, irmão? Não é ter mágoa de ninguém. A palavra do Senhor diz aqui em oração, ó, em Mateus 21:22, e tudo que pedires em oração, se crei, vocês receberão. Se você crê naquilo que você está pedindo a Deus, né, você vai receber. Está lá em Mateus amém, 21:22. Então isso é importante. Importante a gente buscar o Senhor em amém. Seja oração. bem-vinda, irmã Jerusa. Então Deus, ele é maravilhoso na nossa vida, irmãos. Amém. Então Glória a faça feito Deus. aquele homem, né, que foi bater na porta do vizinho. Ele persistiu. Ele persistiu até que conseguiu, né? Aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi aos pés do Senhor. Ela foi sem força, né? Sem força, mas ela chegou lá. E quando ela chegou, ela tocou pela fé. O toque foi pela fé. O Senhor Jesus disse que saiu virtude dele, disse aos seus discípulos. Foi coisa diferente, tá certo que tinha muitas pessoas tocando nele, né? A multidão era grande, mas só que quando aquela mulher tocou, saiu virtude. E o Senhor esperou dela confessar que era ela. Então, continue fazendo a sua parte de uma verdadeira cristã, de um verdadeiro cristão, que você vai conseguir a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quanto mais a gente ora, mais a gente vai ter consciência do amor de Deus para conosco. E nós vamos descobrindo a nossa intimidade e afinidade com Deus. Porque se eu busco a Deus, se eu intercedo, se eu clamo, coloco um pedido diante dele, uma necessidade, com certeza ele vai resolver. Do jeito dele, da forma dele, ele vai resolver. Não do nosso jeito. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele fez uma oração, pedindo ao Senhor, porque ele deu até o nome de que estava com espinho na carne. Um espinho na carne. O que aconteceu quando ele disse ao Senhor, olha, Senhor, eu quero que tu me ajude com esse espinho na carne, que cure. E ele pediu ao Senhor, e o Senhor deu uma resposta assim, um não, bem rápido. Não, porque a gente quer ouvir sempre de Deus o quê? Sim. E Deus disse a ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza.
Então é a minha graça, Paulo, sobre ti é a minha graça, não é outra coisa. Então Paulo estava ali, persistindo, insistindo, orando, buscando, colocando diante do Senhor, dizendo a sua necessidade, dizendo o que ele precisava, mas o Senhor disse, eu digo a você que não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque simplesmente não é a minha vontade. É a sua vontade, mas não é a minha. Então o Senhor, ele faz com que a gente possa ter essa confiança na resposta do Pai Celestial sobre cada um de nós. Então, como é a resposta de Deus para mim e para você? O que é que Deus quer que eu e você façamos, independente do que estamos vivendo, independente do que estamos lutando, independente se a luta é séria, se a luta é para querer matar a gente na fé, nós temos que crer que Jesus, quando estava aqui, ele tinha intimidade com Deus, ele ia para o altar buscar a Deus e engrandecer o nome do Senhor. Ele sempre estava procurando o Pai a todo momento. E nós também precisamos procurar o Pai. Então nós temos que ter o Pai como aquele que na hora ele vai responder. Ele vai dizer, dele vem o sim, não, né? E espere. Dele vem esses três. E a gente tem que aprender a esperar nestes três. Então, Jesus ensinou aos seus discípulos a ter essa confiança, de confiar em Deus, que no tempo certo, o Pai amoroso, o Pai bondoso, o Pai misericordioso, iria responder. Então, quando ele respondesse, a gente não pode mais estar pedindo, já vamos pedir outra coisa, como aconteceu com o vizinho. O vizinho disse, olha, amigo, chegou uma visita inesperada. É inesperada. Mas o que é que acontece? Com essa visita inesperada, eu não tinha mais pão. E eu estou precisando de pão. Amanhã eu devolvo 3 pães. Me empreste os pães. Porque eu estou necessitada, eu estou precisando. Então, me dê, me empreste. Por quê? Porque eu estou precisando. Ora, se estava tudo dizendo que nada ia acontecer, mas o vizinho fez o quê? Continuou insistindo, né? Continuou insistindo. Se nós continuarmos diante de Deus orando, nós vamos ver que as portas vão ser abertas. As portas de Deus vão ser abertas. Então nós sabemos que como o vizinho estava ali insistindo, a mesma coisa somos nós. Precisamos persistir na oração. Então precisamos persistir porque os dias estão difíceis na face da terra. Nós estamos vendo aí que a situação está muito difícil. A enfermidade tem assolado e muitos estão tendo mais enfermidade, estão tendo síndrome do pânico, estão sentindo a doença como se tivesse, porque está com medo. Então estão sentindo até os sintomas, que eu digo isso, porque pessoas já me procuraram dizendo que estavam de cama há 22 dias, achando que estava com a enfermidade, porque ficou sentindo os sintomas, ficou na cama, ficou fraco, ficou assim. E a gente disse, meu Deus, como é que está esse povo diante de tudo isso, diante dessas coisas? Isso aí Romanos diz, que diremos às vistas dessas coisas? Romanos 8:32. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós estamos clamando a Deus, se nós estamos pedindo a Deus, buscando a Deus, então nós temos que ocupar o nosso tempo com Deus e entender qual é o ensinamento de Deus para esse tempo nosso. O que é que Deus está ensinando às nações? Deus está ensinando às nações. Deus está ensinando no Brasil? Sim. Deus está ensinando aos Estados Unidos? Sim. Deus está ensinando ao povo de Israel? Sim. Porque todas as nações estão enfrentando essas dificuldades. Uns já estão mais leves, outros estão mais altos, mas todos passaram por esse momento que nós estamos passando na nossa nação. E a palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós precisamos colocar o Senhor como o Senhor das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família.
Porque quando nós colocamos o Senhor acima de tudo e acima de todas as coisas, nós vamos ver que há algo diferente na nossa casa. Nós vamos ver a provisão de Deus cair na nossa casa. Nós vamos ver as bênçãos de Deus vindo sobre nossa casa. E o livramento de Deus, não importa o que disserem, não importa o que vão falar. Se a gente é doidinho por Jesus, louco por Jesus, que só vive em oração, que só vive... Não se preocupe se vão chamar você de que for. Vá para os pés do Senhor. É tempo de estar no pé do Senhor. É tempo de estar do lado do Senhor buscando. Então, dá para você imaginar o que Deus vai fazer com essas petições que estão acontecendo. Nós estamos vendo cantores se levantando igreja, chamando igreja para ir para onde? Para a porta dos hospitais para levantar o clamor. Pessoas que estão nos leitos só faz muitas vezes só assim com a mão. Outros pegam o celular e filmam o que está acontecendo e eles lá, clamando, buscando. Seja no meio da rua, onde quer que esteja, mas esteja orando, esteja pedindo a Deus pela medicina, né? A medicina. Aí a gente sabe de muitas pessoas que estão na frente, os médicos que estão na frente, muitos estão entubados. Muitos estão morrendo, porque estão se doando em favor de vidas, irmão, em favor de vidas. Então a gente sabe que Deus é aquele que cuida, Deus é aquele que sabe do que nós estamos passando dentro de nossa nação. O que as pessoas fizeram, mas a gente diz, será que Deus é tão cruel? Não é que Deus é tão cruel, é porque chegou nas narinas de Deus. E chegou o tempo de Deus tomar a providência. Deus sabe como tomar a providência. Então, a palavra de Deus diz que a chuva cai para os bons e para os maus. A mesma coisa, o sol vem para os bons e para os maus. A enfermidade também vem para os bons e para os maus. E não é fácil para a gente estar aqui na frente, dando grito de guerra, dizendo, vamos à frente, vamos lutar, irmãos, vamos guerrear, vamos orar, vamos engrandecer o nome do Senhor, porque a vitória já é nossa no nome de Jesus. A gente entra no campo de batalha, sabemos que nós vamos vencer, independente se Deus guardar qualquer um de nós, mas nós triunfamos, porque nós vamos para a glória, nós vamos estar com o Senhor, nós vamos estar no lugar intermediário até quando Cristo vir buscar a sua igreja, mas nós vamos saber que quando ele vir buscar a igreja, nós estamos preparados, nós estamos prontos. Os dias estão difíceis na face da terra, nós não sabemos por onde nós vamos passar, o que vai vir, porque eu já sonhei que coisas piores ainda estão para vir depois disso. Mas, meu Deus, como é que pode? Coisas piores, sim, piores. E muitos ainda estão dormindo, muitos ainda não despertaram, que a palavra diz o sono da indolência, ainda estão dormindo e não entenderam que Deus quer uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja que lute, uma igreja que batalha, uma igreja que marcha na terra, que marcha com os pés firmados na terra, mas olhando para o céu e dizendo, meu Senhor, eu creio em Ti, eu creio que Tu és a resposta para a minha vida, eu creio que Tu és a solução para os meus, para a nação, para as outras nações, Tu és o remédio, Tu és a cura, Senhor. Não adianta a gente chegar a procurar uns, dizer, estou com a vacina, eu já estou com tudo. Olhe, eu creio no poder da vacina, creio, mas eu creio mais no milagre de Deus. Eu creio mais no poder de Deus que tem nos livrado, que tem nos guardado. A vacina é importante? Sim, é. O tratamento precoce é importante? Sim, é. Mas o melhor tratamento é eu e você estar na presença de Deus, estarmos orando, estarmos buscando a Deus, independente do que vão falar de você ou de mim, é a gente estar diante de Deus. Por que tentar impedir as pessoas estar na igreja? Porque é o lugar que não pode aglomerar, é o lugar onde junta mais gente, mas a gente cumpre as regras, a gente cumpre as normas. Aí lugares que não estão cumprindo as normas e as regras, aí enche de gente, vamos encher, vamos fazer. E a gente diz assim, Senhor, por que eles agora estão preocupados com a saúde do povo? Se antes a gente já via hospitais sucateados, a roubalheira todinha, e a gente agora vê eles dizendo, estamos preocupados com a população, estamos preocupados com isso, com aquilo. Irmãos, eles não estão preocupados nem com isso, não. Eles estão preocupados com o dinheiro no bolso dele. Nós é que devemos clamar o Deus que tudo faz, como eu preguei quinta-feira, que Daniel foi buscar a Deus. O rei nem contou o sonho, não foi preciso o rei contar o sonho, não, porque o sonho era profundo e escondido. Estava.
Mas Deus revelou a Daniel. Tudo que o rei tinha sonhado, Deus revelou a Daniel. E Daniel estava na lista dos que iam morrer, porque o rei mandou os sábios, Daniel era sábio, estava na lista dos sábios. Mandou matar os astrólogos, os feiticeiros, que ele mandou chamar tudo isso. E depois ele disse, vou matar, espartejar, vou fazer tudo, vai morrer tudinho, depois vai morrer a família também. Aí Daniel, não é justo, eu não sei o que é que está acontecendo. Mas Daniel foi orar. Mandou Sadraque, Mesaque e Abdênego também orar. E depois, quando ele revelou ao rei o que era que representava a estátua, tudo, o rei disse, agora tu vai ser o quê? Governador, tu vai receber um cargo aqui. Ele disse, agora eu também quero que o Senhor me ajude. Ajude os meus amigos também, porque eles também oraram. E o que tem o poder de revelar, ele revelou. Então, irmão, que tem o poder sobre a minha, a tua vida, sobre a minha e a tua casa, ele continua presente na minha e na tua casa, no meio da tua parentela. E é necessário a gente fazer o quê? Orar. Orar, buscar, confiar. Por quê? Porque nós sabemos que tem um Deus que está pronto a ouvir a nossa oração. Um Deus que está pronto em socorrer, em atender a nossa oração. Então, se a gente busca a Deus, nós vamos ver que Ele vai responder. Jesus ensinou os seus discípulos que eles precisavam estar em constante oração. E nós? Como nós devemos fazer nos nossos dias? Os discípulos estavam com Jesus e precisavam orar. E nós, que estamos em Cristo, precisamos orar? Precisamos. Jesus não está assim em corpo presente, mas Ele está presente na nossa casa e na nossa família. Eu quero falar sobre essa questão dos discípulos que estavam com Jesus, né, em nossa situação. Veja bem, aquela parte lá de Mateus, né, capítulo 9, do verso 14 até o verso 29, fala sobre um jovem possesso. O jovem estava demoniado, né, furioso, cheio de demônios e de legiões. O que acontece? Os discípulos foram repreender aquele mal, aqueles demônios que estavam sobre aquele jovem. Não conseguiram. Mas os discípulos estavam com Jesus. Está vendo aí? Não conseguiram. E o que acontece? Foram chamar Jesus. Jesus chegou lá e repreendeu. E aquele homem ficou como morto. Aquele jovem ficou como morto. Jesus, quando pegou pela mão, ergueu, ele se levantou-se, curado, sarado, né, libertado. Aí o que acontece? Em particular, o Senhor chamou os discípulos, mandou entrar, e em particular eles perguntaram, Senhor, por que nós não o repreendemos? Os discípulos estavam aprendendo com Jesus, estavam com o mestre, né? Mas não tiveram poder para repreender, nem autoridade para repreender os demônios que estavam sobre aquele jovem. E eles foram procurar Jesus em particular. Senhor, por que nós não repreendemos? O que é que o Senhor responde no versículo 29? Responde-lhe, estas castas, né, não pode sair, senão por oração e por jejum. O que é que faltava para os discípulos, irmão? Faltava orar e jejuar. O que é que está faltando para a igreja do Senhor hoje, para mim e vocês, é orar e jejuar? Não, mas estamos orando, irmão. Estamos orando, sim. Temos que orar, mas temos que orar mais. E por quê? Porque se chegar uma situação dessa, irmão, você está preparado, você está preparada para enfrentar a realidade, né? É colocar as mãos sobre os enfermos, colocar a mão sobre os demônios e repreender em nome de Jesus e eles cair por terra. Então, é com oração e com jejum que a igreja é vitoriosa. Está lá em Marcos capítulo 9, do verso 14 até o verso 29. Irmão, se a gente não orar, se a gente não jejuar, nós não vamos vencer, não. O que é que vai acontecer? Se a gente não orar, a gente vai enfraquecer.
Se a gente não persistir em oração, nós vamos enfraquecer. O medo vai tomar conta de nossas vidas. É o que aconteceu com Jesus no Getsemane, orando e os discípulos dormindo. Dormindo, irmão. Né? O Senhor chamava para orar, eles estavam dormindo. Quando voltava, estavam dormindo. O que é que está acontecendo hoje? A igreja está dormindo, meu irmão. Quando o Senhor fala, sempre eu gosto de repetir isso. No verso 14, no capítulo 7, verso 14 de 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sarei sua terra. Deus está falando com os crentes, irmão. É com o povo dele, o povo de Israel. Não é com os ímpios lá fora, não. É com o povo dele. Se o meu povo, ele está dizendo, olha, preste bem atenção. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é eu e você. Aí ele repreende, né? Se o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, não orar, não se arrepender dos seus maus caminhos, né? Não se humilhar, né? Mas se arrepender, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sarei sua terra. O que é que está acontecendo, irmão? O povo hoje está muito confortado com a vida que está, conformado. Ah, eu já sirvo a Deus, não preciso ir para a igreja, não. Eu fico em casa. Ah, eu não preciso orar, não, porque o pastor fulano disse que não precisa mais orar, não. Não preciso jejuar mais, não. Não preciso ler a Bíblia mais, não, porque eu já sou salvo. É mentira, está enganado. Mentira do demônio, irmãos. Nós temos que orar e perseverar em oração, como a palavra nos ensina. Aleluia. A palavra nos ensina a orar e persistir em oração. Glória a Deus. Aleluia. Santo persistir em oração. E diz, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se não orar, se não me buscar, se não converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, se pedir perdão, se humilhar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. A terra hoje está ferida, a terra hoje está doente. É os 4 cantos da terra que a doença, a peste está dominando. Deus. E eu e você temos que fazer o nosso papel de cristão, de orar, de buscar a Deus, de clamar a Deus, para que Ele venha ouvir as nossas orações e venha nos perdoar e sarar a nossa terra. Crente, querendo ser mais santo que outro, né? Outro, a igreja dizer que nós somos primos. Jesus não vem buscar denominação, não. Jesus não vem buscar marca de igreja, não. Jesus vem buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, é no sangue dele. Amém. Glória a Deus. Não é Assembleia, nem Batista, nem Presbiteriana, nem Congregacional, nem Shalom, nem Shaloa, nem coisa nenhuma, não. Jesus vem buscar um povo escolhido. E esse povo escolhido é você e eu. Amém. Glória a Deus. Temos que orar e se preparar, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que a gente vai partir. Eu pergunto, Lázaro sabia que ele ia morrer naquele dia? Não. Era um servo de Deus? É. Não somente Lázaro, como pastores, como outros irmãos e irmãs que partiram, né? Então eu e você temos que estar preparado para quando chegar a nossa hora, nós se encontrar com o Senhor Jesus lá no paraíso. É verdade, irmão, né? É verdade. Jesus está falando no nosso coração, está falando para a igreja se unir. A igreja tem que se unir, os irmãos têm que se perdoar uns aos outros, em andar em união e fazer o trabalho do Senhor, ajudar a obra do Senhor. A obra de Deus não pode parar, ela tem que continuar e Deus vai cobrar de mim e de você. Porque nós temos um trato com Deus, viu? E nós temos que fazer isso, fazer a obra do Senhor. Você quer ser salvo? Busque a Deus, ore, jejue, para que possamos um dia chegar na glória eterna, né? É com oração e com jejum, e com fidelidade, com amor e com perdão que nós vamos chegar lá. Se não houver isso, meu irmão, não vamos chegar não. É verdade, viu, irmão? Se o diácono Adeval não orar, não jejuar, não perdoar, não amar, não se unir, não fazer a obra de Deus, o diácono Adeval não chega lá não. O diácono Adeval tem que orar, tem que jejuar, tem que amar,
tem que perdoar, tem que fazer a obra para Amém. chegarmos lá. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. E a palavra diz que os discípulos, eles não oravam ao tanto, mas porque ainda viria, segundo Romanos, nos fala 8:26, que viria o Espírito Santo e ele iria interceder. Né? Eles ainda lá no capítulo 2 de Atos, a gente encontra a descida do Espírito Santo, é quando eles são revestidos de poder e de autoridade. Jesus disse que ia mandar um intercessor. Jesus disse que ia mandar um. E o Espírito Santo é justamente esse que intercede por nós. Ele nos ensina, ele nos assiste em nossas fraquezas e nos ensina como convém orar. Então, o Espírito Santo, em Romanos 8:26, nos ensina como nós devemos interceder. Ele intercede, a palavra diz, com gemidos inexprimíveis. Então, sua presença é justamente para orientar os discípulos e orientar cada um de nós. Nós hoje já temos o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo é aquele que trabalha em nossas vidas. Então, nós sabemos que o Espírito Santo está para nos orientar. Então, lembrando que o Tiago, o apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 1, versículo 17, diz assim, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então, tudo que vem do céu. Vem do alto, descendo do Pai das luzes. Onde não há, em quem não há sombra, né? Ou variação De mudança. de mudança. Não tem variação ou sombra de mudança, não. Não existe, não. Então, glória ao nome do Senhor. Porque nós precisamos ser uma igreja que não se prostra diante das dificuldades, não se dobra diante das dificuldades, não. Se nós formos olhar os servos do Senhor que padeceram, sofreram, mas em nenhum momento eles se entregaram às coisas que estavam acontecendo ali. Eles não pararam, eles não desistiram. A mesma coisa somos nós. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter perseguições, mas tenham bom ânimo. Eu venci. Tenham alegria porque eu venci. Vocês também vão vencer. Então nós somos mais que vencedores. Nós podemos dizer que para a honra e glória do nosso Deus, nós somos mais do que vencedores. Que a gente está numa grande batalha espiritual. Então, se nós estamos numa grande batalha espiritual, o que é que Jesus fez aos seus discípulos? Ele ensinou aos seus discípulos a orar. E os discípulos pediram a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Nós precisamos aprender. Veja que qualidade, ou que coisa boa é reconhecer que precisa aprender a orar. Então, quando eles foram para o Senhor e pediram, Senhor, ensina-nos a orar, a Bíblia nem diz quem foi o discípulo. Nem diz quem foi no particular com Jesus, disse, Senhor, ensina-nos, porque nós estamos tendo dificuldade de orar. Hoje em dia tem curso para tudo, curso para ser bom pregador, uma boa oratória, curso para ganhar dinheiro, curso para não sei o que lá. Meu melhor curso é o Espírito Santo me ensinar e te ensinar. Ele ensina, ele nos assiste nos momentos mais difíceis da nossa jornada. Quem está pronto, quem mais quer nos ensinar é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos ajuda nessa disciplina espiritual que nós precisamos ter. Por quê? O diácono Adeval falou sobre o jejum. Quanto nós sabemos que não estamos podendo mais jejuar porque toma remédio, não pode mais jejuar. Aí uma consagração, tem vezes que não consegue fazer consagração. Aí uma oração não consegue fazer porque o tempo vai, a hora corre e passa-se as horas e não tem condições. Então nós temos que aprender, irmãos, que todo tempo é tempo de orar a Deus, todo tempo é tempo de buscar a Deus, é tempo de engrandecer o nome do Senhor.
e agradecer a Ele pelo seu amor, pela sua bondade e a sua fidelidade, que dura conosco para sempre. Então, como Jesus ensinou os discípulos como eles deveriam ser intercessores, instaurando, porque depois a gente vê o resultado. A gente vê o resultado que o apóstolo Pedro, quando passava, o que acontecia com as pessoas? Elas eram curadas. Depois, o lenço, o avental de Paulo, o que acontecia? As pessoas eram curadas. Por quê, irmão? Porque eram pessoas que estavam orando, estavam intercedendo. Amém. Estavam buscando a Deus. Claro que nem todos da época deles foram curados, nem todos. Nem todos da época de Jesus foram restaurados, expulsos demônios, foram libertos de tantas coisas, receberam cura. Nem todos. Mas o Senhor aprove Deus no tempo dele. Quem ele queria, ele foi lá e fez a obra. Glória a Deus. Também nos nossos dias, uns estão dormindo. Por que, pastores, estão dormindo? Nós estamos passando dias difíceis e que aqueles que a gente pensa que está bom, que está bem, de repente foi. Porque aprova o Senhor chamar para si. O Senhor chamou para si. Então a gente fica sentindo, fica. Mas tudo é no tempo de Deus. Tudo é na hora de Deus. Então a gente vai ter que continuar na nossa jornada de fé, crendo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Da mesma forma. Ele está dando Sempre sabedoria à ciência, está dando sabedoria à ciência. As vacinas estão chegando as vacinas. Estão chegando, está chegando. Tem remédio para cuidar, tem remédio. Então, irmãos, quem está fazendo isso? Deus dá sabedoria ao homem. Mas a ciência por si só não tem condições de resolver, não. É Deus junto com a ciência. É Deus na frente de tudo. É Deus dando a orientação certa. Então a gente tem que confiar no Senhor e não ter medo dos vendavais, das lutas, dos problemas, do que está ameaçando, o que recebe de mensagem, o que vem de mensagem. Se a gente for olhar, a gente diz assim, meu Deus, até quando nós vamos viver essa situação na face da terra? Então nós vamos ver que o que acontece, Deus continua operando, Deus não mudou, Ele é o mesmo Deus. Ele tem condições de dizer não? Sim, Ele tem condições de dizer não, porque Ele disse não a quem? Ele disse não a Moisés. Ele disse não a Moisés. Moisés tinha uma intimidade muito grande com Deus. Deus falava com Moisés diretamente, falava, e quando Moisés dizia, era o brilho tão grande do seu rosto que precisava ser coberto. Mas nem por isso Deus disse sim para Moisés. Moisés, Senhor, permita entrar na terra prometida. O Senhor disse, não, você não vai entrar, você vai ver, mas entrar você não vai não. Então, é o poder de Deus? É. Davi errou, Davi pecou, ele teve as consequências dele. Teve as consequências dele. E a gente diz assim, meu Deus, como é que pode? Deus trabalhando de uma forma tão maravilhosa e de repente vem uma situação dessa e a gente fica, Senhor, como nós vamos fazer? Já o cantor Armando Filho canta assim, só Deus segura este país. Em meio à crise e à aflição, só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Só Ele tem todo o poder e pode então tudo mudar. Olha, quantos anos faz que ele já cantava? Ele já louvava a Deus? Há mais de 10 anos ele já tem essa música louvando a Deus. Quem é que segura o nosso país? Quem é que cuida da nossa nação? Quem é que está zelando pela nossa nação? É o nosso Deus. Amém. Ele é poderoso. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então nós temos que reconhecer no Senhor aquele que tem todo o poder e autoridade. Agora compete a mim e a você a obedecer. Então o que nós podemos aprender nessa lição? O que nós podemos tirar nessa lição? Nós podemos aprender que nós temos que ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, porque Deus nos libertou, irmãos, Deus nos fez livre, e além de nos fazer livre, Ele revelou, Ele mandou o melhor que Ele tinha, o melhor, o que é que o melhor que Deus tinha? Jesus. O melhor de Deus Ele mandou para nós.
E na hora que o melhor dele estava na cruz do Calvário, já estava intercedendo por mim e por você. Já estava orando. Mesmo na hora que Jesus estava na cruz, Jesus estava clamando, estava pedindo pelos céus. Então nós podemos aprender que o orar é importante. E nós vamos ver nas próximas lições como é importante estarmos intercedendo, como é importante nós estarmos clamando ao Senhor e buscando ao Deus que tudo faz, na sua infinita graça e misericórdia. Nós queremos finalizar essa lição, irmãos. Eu leio esses 4 versículos de 1ª Epístola de João, do capítulo 4, né? Leio esses 4 versículos para a igreja, para mim, para toda a igreja e para aqueles que vão nos assistir, né? Vocês vão compartilhar essa live e todos vão ouvir isso aqui. Vai falar sobre o amor, né? Deus é amor. Diz assim, olha. No amor, João, 1ª Epístola de João, capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É a palavra de Deus que está falando para nós, irmãos. Eu estou apenas lendo e transmitindo para mim e para a igreja, e para todos aqueles que vão ouvir, né? Que temos que amar. O amor é profundo, né? Amém. O amor é Glória tremendo, né? E temos que amar. Não é o irmão Adevaldo que está dizendo, né? Porque aquele que não pode amar, porque diz assim, se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Como é que eu digo que ama a Deus e odeio a minha esposa, rejeito a minha esposa, desprezo a minha esposa, não quero saber dela e digo eu amo a Deus, eu sou um cristão verdadeiro e fico desprezando ela, humilhando ela e não amando ela e não perdoando? Irmão, é a palavra de Deus que está dizendo aí. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se está vendo o seu irmão não está amando, como é que vai amar a Deus a quem não vê? É a Bíblia que está nos ensinando, né, irmão? Falando do amor de Deus. E nós temos que amar também. Amém? Glória a E Deus. nas próximas lições, nós vamos estudar sobre oração, né? Nós vamos ver a oração de Jó, nós vamos ver a oração que Abraão fez, nós vamos ver a oração que Jacó fez, que ele lutou com Deus, e assim por diante nós vamos ver cada oração, cada personagem teve o seu momento de oração. Então, falando de oração, é muito importante a oração. Mas importante é a doutrina, importante é a escola dominical, importante é o culto da família, importante é a gente estar como família diante de Deus e amando uns aos outros. Amando, botar o amor acima de tudo, né, irmãos? O amor precisa estar acima de tudo, porque o amor de Deus, ele é supremo, ele nos amou primeiro. E ele quer ver sempre o melhor na nossa vida. Que o Senhor continue nos abençoando. E assim a gente vai encerrando nossa escola bíblica dominical. Amém. Eu quero Glória a lembrar Deus. que próximo domingo nós estaremos na igreja. E graças a Deus o culto é presencial. O culto da ressurreição. Nós estaremos com ele de 6 horas da manhã na igreja. Então, 6 horas da manhã, você que é membro, você que é congregado, você pode levar visitante para estar conosco. Nós estaremos fazendo o culto da ressurreição, agradecendo a Deus que o melhor de Deus já veio, habitou, tabernaculou em nosso meio, que foi o próprio Senhor Jesus. Nós estaremos fazendo o culto da ressurreição
E a ceia será pela manhã, né? Nós estamos avisando a partir de hoje, nós vamos botar nos grupos também que a ceia vai ser pela manhã, né? Que é o culto da ressurreição, a nossa gratidão a Deus por ter enviado o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Que o Senhor assim continue nos abençoando. Hoje nós ainda continuaremos com a live das 18 horas. Nós estaremos com a live sem ser presencial, né? Nós estaremos lá no culto. Nós tínhamos convidado um pastor para pregar, mas eu achei por bem a gente ficar só nós mesmos, do jeito que estamos. Não é tempo de estar recebendo visita, é tempo de estar cultuando a Deus. E no tempo certo ele vai vir. Ele vai chegar, vai poder pregar. Nós vamos receber com alegria, né? Com grande alegria, o servo do Senhor que vai trazer uma mensagem do Senhor para as nossas vidas. Com certeza, Deus também tem uma mensagem para nós hoje. Eu estarei ministrando a palavra do Senhor. Então vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por esta manhã, por essa escola bíblica dominical. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus. E à noite nós estaremos no culto. E a partir de quinta-feira você pode ir para o culto, que já pode ter culto presencial. Então você pode estar. Irmãos, temos sentido a falta de muita gente nos cultos. Muita gente no culto de doutrina, muita gente nas lives, nós temos sentido falta. Quem não vai para o culto, fique na live, cultue na live, já que você não pode ir. A gente agradece aqueles que estão conosco nessa manhã na live, que o Senhor continue te abençoando, e aqueles que têm cultuado junto conosco na live. Que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Pai, nós te louvamos por essa manhã. Bendizemos a ti porque tu és aquele que opera em nosso meio e em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de podermos estar aqui diante de ti, diante da tua face, engrandecendo o teu santo nome. Agradecemos a ti porque o estudo de hoje falou sobre oração e porque persistir na oração, a persistência na oração é necessária. Então nós queremos te agradecer, porque tu és aquele que continua orientando a cada um de nós. Quantas pessoas na tua palavra persistiram e receberam a bênção. Então nós vamos persistir, Senhor. Nós vamos continuar acreditando que tu vai enviar, Senhor, o teu milagre, a tua cura, o teu poder. Senhor, nós vamos ver muitas vidas agradecendo pelo que tu já fizeste, pelo que tu continua fazendo. Obrigada, Senhor, por esta manhã, por esse privilégio de estarmos diante de ti, diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repousa sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Até logo mais, irmãos. Às 18 horas. Fiquem na paz. Deus te abençoe. Obrigado, amém.